Professora Ana Flávia, com vocês hoje, na nossa aula de Geografia, onde a gente vai dar continuidade ao assunto de ontem da aula gravada. Você que assistiu está de parabéns. Não importa o horário que assistiu. Não importa se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, se foi quase dormindo. O importante é que você assistiu e entendeu que eu estava falando para você. Entendeu o nosso assunto. Por quê? Porque hoje, como a gente vai fazer a correção da página 128, foi um assunto abordado. Então, vou saber se você entendeu, se você não entendeu, se tem dúvida, se não tem. Caso você esteja com algumas dúvidas, perguntem. Esse é o seu momento. Momento de você aparecer aqui na nossa aula com a sua pergunta, certo? Professora, eu tenho vergonha. Não tenha, não. Deixa a vergonha de lado, que dá certo. E aí, continua com a vergonha. Não quer deixar ela de lado. Não quer perguntar na aula porque vai ficar gravada, né? Então, vai lá no Class, que lá não fica gravado. Manda lá, ó. Professora, eu tô com dúvida na questão tal. Professora, eu não entendi isso. Que aí eu explico para vocês. Mas aqui é o momento que eu gosto de dizer para vocês que é o mais rápido para a gente interagir, tirar as suas dúvidas, porque eu estou respondendo aqui na hora. Não é por texto, é falando, então é mais fácil de você compreender. Aproveitem. Não deixem passar essa oportunidade. Quem não assistiu a aula, independente de hoje, precisa assistir. Porque hoje eu faço uma revisão, eu não falo tudo. Eu abordo uns pontos importantes para você relembrar do assunto que estudaram. Mas precisam assistir. A atividade quem não fez. Claro que agora, na hora da correção, vai fazer. Aí alguém pode estar pensando assim. Ai, professora, eu assisti a aula, eu fiz atividade, aí o meu coleguinha que não assistiu a aula, não fez atividade, vai só ter as respostas. Ah, pois eu vou fazer isso que ele está fazendo. Faça não, sabe por quê? Porque você está aprendendo um conteúdo e lá no seu TD, você vai conseguir responder ele de forma fácil, você vai conseguir entender o que as questões estão pedindo e a sua nota, ó, vai lá para cima. E a nota do seu coleguinha, o que é que pode acontecer, ó? Então, essas comparações, não é bom a gente fazer. Cada um faça a sua parte, porque o conhecimento, ele é seu. Você está aprendendo e que você vai levar isso por um bom tempo da sua vida. E aí, independente da profissão que vocês escolherem, esses assuntos também vão fazer parte. Por exemplo, a profissão que eu escolhi, ser professora de geografia, ser professora de história. Então, o que eu estudei lá na escola, lá na época dos primórdios, né? Que eu estudei lá, ajuda hoje a colocar em prática. Porque é um conteúdo que eu aprendi lá e com o passar do tempo eu fui o quê? Aprimorando, tendo novas informações. E isso vale para vocês, independente do que vocês escolherem na sua profissão, escolherem fazer da sua vida, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula com o mesmo costume de sempre, no comecinho, a nossa velha e boa chamada. Respondam. Não deixe de responder ou no microfone ou aqui no chat, não tem problema. Mas respondam para não ficar com falta. Então, bora lá. Ana Beatriz. Presente. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Caio. Caleb. Davi. Francisco Guilherme. Francisco Ricardo. Oi. Oi, é ótimo. Francisco Riquelme. Presente. Cadê o resto? Vai a frase. Esperei a frase. Ficou com vergonha, foi? Sei não, viu? Ícaro. Aqui. Isadora. Presente. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Presente. Adiele.
Maria Eduarda, Maria Fernanda, Presente. Paulo Rafael Presente. e Yuri Barbosa. Presente. Tão bonitinhos respondendo presente. Melhor parte é oi. Tia, Oi. acho que a senhora me pulou, mas porque a senhora já sabia que eu tava na aula, né? Quem é que tá falando? O Nicolas. Pulei mesmo, Nicolas. Desculpa, bebê. Pior que eu lembrava que eu era depois do Guilherme. Foi mesmo, mas eu boto a sua presença. Na realidade, eu já tinha colocado. Tá. Mas dá certo. Olha, vocês têm que lembrar, quando eu não falar o nome de vocês, professor, manda sinal de fumaça. Oi, tudo bem? Tô aqui, ó. Então, bora lá. Página 128, nós temos primeira, segunda, terceira questão. Então, são 3 questões da página 128. É isso? Foi isso que eu passei na aula de ontem? Sim. Sim, né? Então, antes da gente começar a ler cada questão, me digam qual foi o assunto abordado, o título do que vocês assistiram ontem. E aí? Espaço rural? Espaço rural. Quando a gente falou sobre espaço rural na aula de ontem, falamos especificamente de algumas atividades econômicas. E aí? Foi falado sobre agricultura, sobre pecuária, sobre extrativismo. Sim, a senhora falou, não, de agricultura? Eu tô perguntando, falei ou não? Sim. Sim, então bora recapitular algumas coisas. Quando a gente fala de espaço agrário, rural, estamos falando especificamente do campo. Atividades econômicas que são relacionadas com o campo. Então, que atividades são essas? A gente vai na ordem de importância, ou seja, que é mais praticada, que desenvolve mais a economia do Brasil. Nós temos agricultura, pecuária e extrativismo. O extrativismo ele é dividido em 3 partes: extrativismo vegetal, extrativismo animal e o extrativismo mineral. O que significa cada um? Vegetal é a utilização das árvores para a produção de shampoos, condicionadores, hidratantes, perfumes, sabonetes, ou seja, parte de cosméticos, através das sementes e das frutas. A madeira para a construção dos objetos, para a construção de casas. Então, esse é o extrativismo vegetal, é a vegetação. Extrativismo animal é relacionado com a pesca. E o extrativismo mineral é a extração dos nossos minérios, do nosso subsolo. O ouro, prata, o petróleo, o gás natural, o zinco. Esses produtos, essas atividades, elas são praticadas de formas diferentes. Quando eu menciono para vocês formas diferentes, estou especificando que o nosso Brasil, em todo o seu território, nós temos atividades praticadas. Como assim? Nós temos regiões que praticam mais agricultura, nós temos regiões que praticam mais a pecuária, temos regiões que praticam mais o extrativismo. Então, quando junta todo o território brasileiro, a gente engloba as 3 atividades. E aí, juntando a praticidade, ou seja, a prática dentro do Brasil, a gente tem, em primeiro lugar, a agricultura, em segundo lugar, a pecuária e, em terceiro lugar, o extrativismo. Para entender essa divisão, região norte do Brasil, lá os estados da região norte, ó, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá, esses estados, eles praticam praticamente a atividade econômica que eles mais praticam é o extrativismo. Extrativismo vegetal, extração da madeira, extração das frutas e das sementes para os cosméticos, onde a gente tem 3 empresas brasileiras que têm projetos ambientais de reciclagem, de reflorestamento com a Amazônia, porque eles utilizam os produtos da Amazônia, a matéria-prima, para a produção dos seus cosméticos. Quais são essas 3 empresas? Ó?
Natura, Avon e Boticário. Oi. Não, eu só ia falar que a Júlia, ela saiu porque o celular dela desligou. Aí ela entrou de novo agora. Tá bom. Então, as 3 empresas que fazem parte do extrativismo vegetal lá na região norte, claro que temos outros, eu estou dando essas 3 porque elas são conhecidas no mercado, são empresas que a gente compra produtos, né? Natura, Avon, Boticário, são empresas que praticam reflorestamento. O que é esse reflorestamento? É replantar árvores. São empresas que têm preocupação ambiental, então muitas das suas embalagens são recicláveis. Produtos que a gente compra, os refis, o que isso significa? Que eles têm uma preocupação ambiental, então em vez de ficar sempre confeccionando, sempre tendo todos os produtos com as embalagens que gastam, mexe muito com a questão ambiental, eles têm a preocupação dos refis que gastam menos. Então, eles têm essa preocupação, extrativismo vegetal, que é com relação à derrubada de árvores, que aí entra as madeireiras, e a exploração das sementes e das frutas. Aí vai mais para a questão das meninas. As meninas, elas devem se ligar nesse ponto que eu vou falar. Existem as revistas desses produtos, ou propriamente as lojas que vendem esses produtos, que durante alguns períodos do ano, um determinado produto, ele fica faltando, ele fica ausente da venda, ou seja, não vem na revista, não vai estar lá na loja. Por quê? Porque nesse período que ele falta, é por conta da reprodução das árvores, por conta da reprodução das sementes. Então, eles agem de forma natural. Nós temos, por exemplo, pegando uma empresa da Natura, nós temos o hidratante, perfume, colônia, sabonete, óleo de uma semente chamada buriti. É uma semente especificamente lá da floresta amazônica, lá na região norte. Então, épocas do ano, esses produtos eles saem de linha. Por que eles saem de linha? Porque eles não têm mais a matéria-prima para fazer os seus derivados, que são os cosméticos. Então, eles esperam ter vamos dizer assim, o reflorescimento das árvores, as sementes reaparecerem, os frutos reaparecerem para eles fazerem um processo de forma natural. Então, isso ocorre muito a questão da preservação ambiental. Na região norte, a gente também tem o extrativismo animal, que é a pesca. Ocorre muito na região norte, nos rios, a pesca. E tem também o extrativismo mineral. Também tem na região norte. Então, entre as 3 atividades, agricultura, pecuária e extrativismo, a região norte, ela predomina com o extrativismo. Já na região nordeste, a região que está o nosso estado, predomina qual atividade? A agricultura em primeiro lugar. Na região nordeste já praticam as 3. A agricultura em primeiro lugar, pecuária em segundo lugar e o extrativismo em terceiro lugar. Mas dentro da região nordeste, o extrativismo, ele é relacionado com o extrativismo mineral, a exploração do petróleo. Aqui no nosso estado do Ceará, nós temos um município chamado São Gonçalo do Amarante, onde tem o Porto do Pecém. Perto de lá tem uma estação de petróleo. Não é em muita quantidade, mas tem. Lá na região sudeste também tem o extrativismo mineral, o petróleo e o gás natural, lá no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então, cada região pratica atividades diferenciadas. Na região centro-oeste, quais são as atividades predominantes? A agricultura e pecuária. Só que o qual predomina mais na região centro-oeste? Pecuária vem em primeiro lugar e a agricultura vem em segundo. Região sudeste já tem a agricultura, pecuária e o extrativismo. E lá na região sul que predomina mais? Pecuária e agricultura. Então, juntando tudo, cada região do Brasil tem atividades econômicas específicas. E quando a gente fala dessas atividades, uma grande parte dela está relacionada com o campo, porque precisa de uma área mais
expansiva, ou seja, áreas grandes onde tem poucas casas, onde a poluição ela é menor, a preocupação realmente é com o plantio, é com o manejo daquele produto. Então, indo para uma área rural, nós temos tipos de atividades econômicas relacionadas extensivas e intensivas. Quando se vai para a pecuária extensiva, o gado ele é criado solto. Quando se vai para a pecuária intensiva, o gado é criado preso. Na extensiva, o gado se alimenta do pasto, do capim, como a gente costuma dizer. Na intensiva, já tem a mecanização. Eles têm um galpão apropriado para eles ficarem lá dentro. A sua ração, ela é balanceada, é preparada. Eles recebem vacinas, tem todo um tratamento, tem veterinários, então tem toda uma acompanhação. Quando a gente vai para a agricultura, a extensiva é em uma área muito grande, ou seja, as plantações são maiores. E a intensiva, a área ela é menor. Ambas utilizam a mecanização, só que tem aquela que utiliza a mecanização em todo o território e tem aquela que utiliza a mecanização em um pequeno território. Grande extensão e pequena extensão. Com base nisso que eu falei para vocês, a gente vai para a primeira questão. Bora lá. Ela fala o seguinte: o parceiro constitui, no Brasil, um tipo de característica de trabalhador rural. A gente vai ver cada item e vai vendo se é verdadeiro ou falso, e eu vou dando informações sobre ele. Sobre o parceiro na área rural, ou seja, sobre o trabalhador rural. O item A, que recebe pagamento metade do salário pago na região. Em algum momento da aula de ontem e hoje, eu mencionei que o trabalhador rural, ele tem que pegar metade do seu salário e dar para alguém? Mencionei sobre isso? Não. Não. Então, se eu não mencionei, o que é que você vai pensar? Verdadeiro ou falso? Falso. Item B. Recebe em pagamento metade do lucro dos proprietários. Ele recebe só metade do lucro ou ele vai receber tudo? Ou seja, ele vai ter aquele salário e ele vai receber aquele salário. E aí? Ele vai receber aquele salário. Ele vai receber o salário que foi determinado para ele, independente do lucro do proprietário. C. Que paga ao proprietário metade do aluguel da terra ocupada. Atualmente, isso acontecia muito lá no período colonial, certo? Mas hoje não acontece isso. Eu sou um trabalhador rural, eu tenho a minha terra, o que eu produzo, eu tenho que pagar metade do aluguel para alguém? Não. Não. Eu sou um trabalhador rural, aí um empresário, um proprietário, ele tem uma terra e ele me contrata para trabalhar na terra dele. Eu tenho que pagar o aluguel? Eu acho que sim. Ah, sim, né? Porque ele vai... Não? Preste atenção. Entender. Eu sou o proprietário. E vocês são os agricultores, certo? Eu tenho, muito dinheiro, tenho um monte de terra. Aí alguém sabe uma coisa? Eu vou pegar e vou agora pegar minhas terras, vou contratar uns funcionários, contratar uns agricultores para plantar verduras, alface, pimentão, repolho, plantar para mim. E eu vou pagar para eles um salário todo mês, para eles trabalharem para mim. O que eles plantaram, o que eles colheram, eu que vou vender. E eu vou dar o salário deles todo mês. Quando eu estou pagando o trabalho deles, eles têm que me pagar para estar ali trabalhando para mim? Não. Então, o item C está dizendo isso, que eu contrato ele para trabalhar para mim, e independente disso, ele ainda tem que me pagar por estar trabalhando. O item C está dizendo isso. Pois é. Então, é o quê? Falso. É. Item D. Aí está dizendo assim, se não é o A, não é o B, não é o C, então vai ser o D. Pode ser. Bora lá. O parceiro, vou ler o enunciado de novo. O parceiro constitui no Brasil um tipo de característica de trabalhador rural que entrega ao proprietário parte do que ele produziu. Se ele está produzindo, ele não vai entregar, não? E aí?
Pois é, se ele tá produzindo, ele tem que entregar. Pronto. Se eu contratei vocês para plantar alface para mim, vocês não têm que me entregar alface, não? Sim, Sim. mas Sim. pois é. Então, a primeira questão, qual é o item correto? E aí? No caso, O D. Meu povo, D. vocês ainda estão em dúvida? Sério? Item Não, vou para a pergunta de novo. Agora eu vou para a pergunta. Força no gogó, força na garganta. Primeira Tá. questão, qual é o item correto? Item T. D é o D. C. É, gente, é o D. Eu não tô com dúvida. O D, eu falei errado. É o D. É o D. Eu falei o D. Bora lá, ó, respira. Bora lá. Se o item A está errado, o item B está errado e o item C está errado, qual é o item correto da primeira questão? Item T. D. É Ô, meu povo, pelo amor de Deus, é D. Gente, vocês estão brincando, né? Vamos Deixa eu Ô, falar gente, sério, bora tá falar. bom? Gente, Eu tô aqui num tom de bora falar um de brincadeira e cada tudo, um. mas o assunto é sério. Qual o item da primeira questão? D. Item T. O D de D. dado. D de dado. Gente, O item A Fala. está Ô, errado. Preste atenção. Porque tem gente que com certeza está olhando coisas ao seu redor e não está prestando atenção aqui. O item A está errado porque ele diz que recebe em pagamento metade do salário. Ele não recebe metade do salário, ele recebe o salário integral. O valor que o seu patrão disse que ia lhe pagar. O item B diz, recebe em pagamento metade dos lucros do proprietário. Não, ele não recebe metade do que o proprietário lucra. Ele recebe apenas o seu salário. O item C é falso também porque ele diz que paga ao proprietário metade do aluguel da terra. Ele não paga aluguel da terra. Ele tem que entregar o produto para o proprietário. Se eu contratei você, você tem que me entregar o trabalho que você está sendo contratado. Se eu lhe contratei para plantar tomate, você tem que me entregar tomate. Se eu lhe contratei para plantar alface, você vai ter que me entregar alface. O item C está dizendo que entrega metade do aluguel. Eu não lhe contratei para me entregar aluguel. Eu lhe contratei para entregar o quê? Produto. Agora deu para compreender? E aí? Sim, eu tô compreendendo. Mas eu falei direto, cara, o D. Não, mas teve gente que não falou. Teve gente que falou até item E, que não tem item E na primeira questão. Item T. Segunda questão. Olha. Ó, vocês prestem atenção, viu? Bora lá, segunda. A modernização da agricultura brasileira, modernização é a utilização das máquinas. Em vez da agricultura ser manual, com a enxada, com a pá, o agricultor com as suas próprias mãos cuidando da terra, a agricultura moderna, ele tem as máquinas, tem o trator, tem as máquinas de colheita, que já ajuda nessa produção. Para vocês, deixa eu ver se tem aqui do livro. O livro não tem a imagem. Para você, tem. Pronto. Abram aí o livro na página 114. Abram aí o livro na página 114. Na realidade, são várias páginas, né? Que nós temos a imagem. Abriram? E aí? Eu cheguei lá. Não. Abram aí o livro na página 114. Pronto. Pronto. Nós temos duas imagens. Essas duas imagens, elas representam a modernização na agricultura, a modernização no campo, na área rural. Nós temos aí, ó, olha, observe, utilização de grande quantidade, tem uma legendazinha do lado de cada imagem, de agrotóxicos que causa graves problemas ambientais, tais como a poluição das águas, dos solos e dos alimentos, além da contaminação dos alimentos que podem causar sérios danos às nossas saúdes. Nós temos aí do lado, nós temos um aviãozinho,
onde ele está jogando, ó, agrotóxico. Esse agrotóxico, de uma certa forma, para os proprietários é necessário. Por quê? Porque vai matar as pragas, vai impedir que a plantação morra, mas acaba causando outros danos à nossa saúde. Por isso que a gente precisa lavar bem os alimentos. Por isso que a gente precisa fazer isso. Tia, eu já vi um desses Pronto. Aqui no filme que eu tava embaixo, assistindo. nós temos a produção, mecanização de soja. Em vez de ter uma pessoa colhendo, ou seja, várias pessoas trabalhando na colheita, tem uma máquina que ela vai passando por cima da plantação, ela vai sugando por baixo e dentro da própria máquina tem um processo que separa as folhagens dos grãos. E aí o grão vai sendo jogado dentro de um caminhão. Aqui é um processo de mecanização. Vai agora para a página 112. Nós temos outra imagem na página 112. Nós temos aí, ó, mecanização da colheita, reduzindo a mão de obra, aumentando a produção do setor econômico. Olha só, em vez de ter pessoas colhendo, quem que está fazendo a colheita? A máquina. Então, aqui é o processo de quê? De modernização. Vai para a página 109. 109. Nós temos outra mecanização no campo, ou seja, outra modernização. Está aqui colhendo o quê? A cana-de-açúcar. Uma máquina substituindo a mão de obra. Então, essa máquina, em pouco tempo, ela consegue colher uma grande quantidade daquele produto. Se fosse a mão de obra, seriam dias, seriam semanas. Então, para o proprietário, é mais fácil ele comprar uma máquina onde vai substituir essa mão de obra. A máquina é cara? É cara. Mas quando ele for ter o retorno, vai ser um retorno mais rápido. Então, com base nisso, a gente volta para a nossa segunda questão, onde fala o seguinte: a modernização da agricultura brasileira, que no início do século XXI, ou seja, a modernização no Brasil já começou de forma tardia comparada com outros países, porque o Brasil é um subdesenvolvido, país pobre. Os países desenvolvidos, que são os países da Europa, os Estados Unidos na América, o Japão lá na Ásia, eles iniciaram a sua modernização lá no período da Revolução Industrial, na primeira e segunda fase. Os países subdesenvolvidos, que entram todos os países da África, entram os países da América do México, América Central e América do Sul. Então, esses países, eles tiveram a industrialização de forma tardia, ou seja, chegou tarde. Com base nisso, está presente em quase todas as regiões do Brasil. Ainda é tratada na literatura como sendo de cunho conservador, uma vez que essa modernização, ou seja, a modernização significa o quê? Item A. Reduz o crescimento das cidades. Modernização vai reduzir o crescimento ou vai aumentar o crescimento? E aí? Aumentar? Vai aumentar. Se vai aumentar o item A, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É falso. É falso. É falso. É falso. Item B. Restringiu a capacidade produtiva do campo. O que é restringiu? É deixou em um pequeno espaço. Ela deixou em um pequeno espaço ou ela ampliou a mecanização? Ampliou. Ampliou. Então, o item B, falso. Item C. Limitou a quantidade de áreas destinadas ao desmatamento. Ela limitou ou ela ampliou? E aí? Ampliou? Ampliou. É só você lembrar do que a gente escuta praticamente toda semana nos jornais. E ontem passou no jornal falando sobre isso. O desmatamento de forma desordenada, ou seja, de forma desequilibrada dentro do nosso território. Então, está aumentando o desmatamento. D. Distribuir o alimento para a população de baixa renda. Em algum momento eu falei de distribuição de alimento? E aí? Falei, meu povo?
Nicolas, Isadora, Senhor. José Eu- Lucas. Tinha falado Sim, tia, Eu peraí. não falei, em nenhum momento eu falei que esses proprietários distribuíam alimentos, não. Não falei. Se Não, não, você não é falou. se não é o item A, nem é o item B, e nem é o item C, e nem é o item D, qual vai ser o item da segunda questão? O item é. Item Item é é. manteve a estrutura no campo. O que é manteve a estrutura no campo? Para que essas pessoas não saíssem do campo, para que os agricultores permanecessem no campo, o que foi que os proprietários fizeram? Os proprietários, quem tem dinheiro, compraram máquinas para ajudar a produzir mais. Então, ajudou o trabalho dos agricultores. Primeira questão foi o item D de dado. Segunda questão, o item E. Terceira, bora prestar atenção. Leia o texto a seguir. Álcool, crescimento e pobreza. O lavrador de Ribeirão Preto recebe, em média, R$ 2,50 por tonelada da cana cortada, cana de açúcar. Para quem não sabe, a produção de álcool é relacionada com a produção de cana de açúcar. Então, para produzir o álcool, ele precisa de uma matéria-prima. Que matéria-prima é essa? O álcool. Aonde? Mulher, não queira saber, não. Bora lá, continuando nosso texto. R$ 2,50 por tonelada da cana cortada, que eu estava mencionando a vocês, que a cana de açúcar é a matéria-prima, ela é utilizada para a produção de vários alimentos, de várias coisas. Nós temos a produção do álcool, que é utilizado no combustível do carro, porque o carro tanto tem a gasolina como tem a álcool. Produção da rapadura, também vem da cana-de-açúcar. O mel também pode vir da cana-de-açúcar. E nós temos também o álcool, aquela bebidazinha alcoólica, certo? Não vamos mencionar o nome que é a cachaça. Não vamos falar o nome da marca, tá? Então, nós temos aí, continuando. Nos anos de 1980, esse trabalhador cortava 5 toneladas de cana por dia. A mecanização da colheita o obrigou a ser mais produtivo. O corta-cana derruba agora 8 toneladas por dia. Olha aquele ponto que eu mencionei para vocês, mostrando as imagens. O que antes ele levava muito tempo para colher, agora ele leva pouco tempo. Antes, os agricultores, para colher a cana, eram 5.000 toneladas e a máquina 8.000 toneladas. Então, a produção dele o que vai ser? Maior, ele vai lucrar mais. O trabalhador deve cortar a cana rente ao chão e encurvado, ou seja, ele tem que ficar abaixado, porque ele tem que cortar com a foice, né? Que é o conhecido pelo povo como os boia-frias. Usa roupa mal ajambradas, ou seja, roupas velhas, quentes, que ele cobrem o corpo. Eles praticamente ficam só com os olhos do lado de fora. Botam panos na cabeça, botam chapéu, usam roupas até aqui. Porque as roupas são quentes, são. Mas para impedir que eles peguem insolação, porque passam um dia no sol, peguem câncer de pele, porque os seus patrões não querem saber disso. Eles querem que você entregue a colheita. Então, o seu problema de saúde com os patrões não vai influenciar em nada. Eles não estão ligando para isso. O excesso de trabalho causa a birola. O que é isso, professora? Tontura, desmaios, cãibras, convulsão. Por quê? Lembrando a questão do boia-fria, como eles são chamados. Eles começam a trabalhar com o sol amanhecendo, ou seja, entre 5 e 6 horas da manhã, e vão até o pôr do sol, entre 5 e 6 horas da noite. Dependendo do local do Brasil, existem períodos do ano, principalmente lá na região sudeste, na região sul, que 7 horas da noite ainda está de dia, ainda está com sol. Então, eles acabam trabalhando o quê? Até mais tarde. Então, eles só vão se alimentar com o que eles levam, que o nome boia fria vem exatamente por isso, que eles levam a sua comida de casa e numa vasilha ou num prato. Antes eles levavam num pratozinho de alumínio, certo? E enrolavam com um pano de prato. Então, era para manter a comida quente. Só que como eu passava muito tempo para se alimentar, eles iam se alimentar meio-dia, 1 hora da tarde,
A comida ficava fria. Então, o nome boia fria vem exatamente por isso, pela questão do alimento, que quando eles iam comer, já estava frio. E outra coisa, eles tinham que levar garrafas de água. Os seus patrões não lhes davam nada disso, não. Não davam alimento, não davam água. Não davam. Você que tinha que levar. Então, a cãibra era de ficar muito tempo em pé, curvado, cortando a cana-de-açúcar. A tontura era pela questão do calor. Os desmaios era pela questão do calor, da falta de água, da falta de alimento. Então, acabava gerando vários problemas de saúde. Aí, continuando. A fim de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, quando não farinha mesmo. Então, para se alimentar, muitas vezes, eles não tinham alimento em si, se alimentavam apenas da farinha ou tomavam a droga. A droga aqui que ele se refere é a cachaça, que era para ajudar eles a se manterem. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. Canaviais está associado à plantação de quê? De cana-de-açúcar. O setor de cana produz hoje, isso aqui é com base no ano de 2007, tá? Esses dados já estão bem mais atuais, que eu falo já para vocês. O setor da cana produz hoje cerca de 3,5% do PIB, aqui em 2007. Em 2021, que é o ano que nós estamos, se baseia com o dado de 2019, por conta da pandemia. Então, eles não estão mais calculando. Com base de 2019, o PIB, ou seja, a exploração da cana-de-açúcar no Brasil, é de 8,3%. Olha aí a diferença. Em 2007 era 3,5%. Em 2019, 8,3%. Aumentou ou diminuiu a produção? E aí? Aumentou e aumentou muito. E por que aumentou? Exatamente pela questão da mecanização, pela produção, pela questão das máquinas. Então, elas ajudaram a produzir mais e a colher mais e gerar mais dinheiro para o nosso país. Aí alguém pode estar se perguntando, eu acho. Professora, a cana-de-açúcar dentro do Brasil, onde é que tem a sua maior produção? Atualmente, a maior produção de cana-de-açúcar é na região Nordeste, no estado de Alagoas, no estado de Pernambuco e no estado de Sergipe. Eles são vizinhos, é a parte interiorana, o interior. Aqui no Ceará a gente tem essa produção de cana-de-açúcar? Tem, mas a gente não considera mais como uma grande escala. E lá na região Sudeste, no estado de São Paulo. Então, região Nordeste, 3 estados se destacam, Alagoas, Pernambuco e Sergipe, mas entre os 3, quem produz mais é Alagoas. E lá na região Sudeste, no estado de São Paulo. Juntando eles, qual que produz mais no Brasil? São Paulo. Então, a maior produção de canavial atualmente no Brasil, de Brasil geral, é em São Paulo. Tirando São Paulo, nós temos mais 3 estados. Alagoas, Pernambuco e Sergipe, que ficam na região Nordeste. Vamos lá para a questão. Confrontando-se as informações do texto com a da charge, olha o que a charge mostra. Álcool, o mundo de olho em nossa tecnologia, ou seja, na produção do álcool. Aí a imagem mostra quem? Os agricultores, os boias frias. Fico meio encabulado em ter que comer com a mão diante de tanta gente. Porque eles não comiam com talher, eles comiam com a própria mão. E as mãos estavam sujas. Então, ele está dizendo que tinha vergonha de comer na frente dos colegas com as mãos. Onde os outros também estavam comendo o quê? Com as próprias mãos. Então, item A fala o seguinte. A charge contradiz com o texto. Aí a gente já para, nem lê mais o resto. Por quê? Porque é contradiz. Travou de novo. A imagem, que é a charge, está mostrando os boias frias, que são os agricultores que trabalham na colheita da cana-de-açúcar, na hora que eles vão se alimentar. Onde o texto, a legenda diz assim, fico meio encabulado em ter que comer com a mão diante de tanta gente. Ele está dizendo
que os próprios boiafrias têm vergonha um dos outros de comer com as mãos, porque as suas mãos estão o quê? Sujas. Só que era dessa forma que eles se alimentavam. Eles não tinham talheres, eles comiam mesmo com a mão suja. E não tinha para onde correr, não tinham o que fazer. Ou eles se alimentavam daquela forma, ou eles ficavam com fome. Aí o item A fala o seguinte: a charge contradiz o texto. A gente nem lê mais o resto da frase, o resto do item. Por quê? Contradiz está dizendo que o texto fala uma coisa e que a charge fala outra. E aí o item A fica errado por isso, porque ele não tem informações diferentes, eles têm informações iguais. O texto fala do boia fria, que eles ficam tontos, que eles têm cãibra, têm convulsão, que eles desmaiam, que eu expliquei para vocês que isso acontece pela questão de quê? Do alimento. E a imagem está mostrando quem? Os próprios boia-frias se alimentando com o alimento que eles levam. Então, o item A está falso porque não contradiz. Eles são semelhantes, eles falam sobre a mesma questão, sobre o mesmo assunto. Item B. A charge e o texto abordam a respeito da cana-de-açúcar no Brasil, duas realidades distintas. Ele está dizendo distintas, que são diferentes. A realidade dos boias frias, tanto do texto como da charge, são diferentes ou são iguais? E aí? Não, são iguais, né? Porque Se são os iguais, então o item B está falso. Verdade. Ah, tá falso. Falso. Porque está dizendo que eles são distintos. Eu errei, tia, eu ia falar. Certo, tudo bem, não tem problema não. Item C. O texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada no ponto de vista tecnológico. Será que ele está tão avançado assim? Olha o que eu mencionei, que o Brasil só entrou no processo de mecanização na terceira fase da Revolução Industrial, no século XXI. Mas que os países desenvolvidos, eles começaram bem antes. Então, por isso, o item C está errado. Se o A está errado, o B está errado e o C está errado, qual é o item certo? Item D. Item D. Vamos ver por que ele está verdadeiro. O texto mostra disparidades na agricultura brasileira, na qual convivem alta tecnologia e condições precárias do trabalhador. A gente fala da máquina que ajuda, mas fala também de quê? Da forma como os trabalhadores utilizam o seu trabalho, a sua mão de obra, com foices, curvados. Então, nós temos o item D como item verdadeiro. Então, ficou qual a resposta de cada questão? Item A, D de dado. E primeira questão, D de dado. Segunda questão, item E. E terceira questão, D de dado. Vocês vão me enviar as respostas, tudo bem bonitinho. Quem copiou no caderno, não precisa copiar o texto, copia só o enunciado e o item correto. Quem respondeu no livro, não precisa copiar nada. Enviar lá no Class,